Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do nosso querido PMI ES Talk. E dessa vez estou aqui com ela, Sofia, ela que é fundadora da comunidade Livros na Prática e que vai contar um pouquinho pra gente sobre melhoria contínua e empreendedorismo. Sofia, tudo bem contigo? Tudo certo. Muito obrigada pelo convite, Adriano. Sofia, então para a gente dar início, fala um pouquinho, você é tão jovem, mas fala um pouquinho aí sobre sua trajetória, formação, como que é, qual foi sua caminhada até aqui? Legal. Eu gosto de contar minha trajetória. Eu começo bem antes falando do meu pai e da minha mãe. Porque meu pai é empresário e minha mãe é professora. Então, desde que eu nasci, mamãe me deixava na sala de aula, desde que eu tinha criança, assim, no meu colo ela estava na sala de aula. E papai sempre empreendedor que tirou tudo do zero. Então, eu cresci muito com essas duas referências. Eu sempre gostei muito de estudar e eu sempre gostei muito desse lado de gerar resultados. Quando eu estava para escolher a faculdade, uma pessoa veio para mim e falou assim: Ah, você tem que fazer engenharia de produção, porque engenharia de produção é sua cara. E eu, com 15 anos, não cogitei muita coisa e falei: Tá bom, é minha cara, vai Tá ser bom, engenharia de tô falando, produção. vocês estão vendo me olhando pra mim, estão falando isso? Se alguém mais velho disse, ele tem mais sabedoria que eu. Eu fui lá e fiz Aham. engenharia de produção. E quando eu entrei na engenharia de produção, foi quando eu entrei na CT Júnior. A CT Júnior Sim. é uma empresa júnior, para quem não sabe, é uma empresa só feita de universitários. Então, os diretores, o CEO, todo mundo é só universitário. E quando eu entrei foi quando eu comecei a me apaixonar. Eu entrei como consultora de projetos, fiz alguns projetos, virei gerente de projetos, gerenciei alguns projetos e depois eu fui diretora de projetos lá, projetos de consultoria. Quando eu fui diretora, a gente bateu o maior faturamento histórico daquela época. Foi quando eu percebi assim, caraca, isso aqui é muito legal. Foi quando eu fui gostando de fazer projetos, fazer growth, que na época eu nem sabia o que era. Uhum. Depois eu fiz um estágio onde eu comecei a analisar processos. E é muito engraçado porque a gente vai falando de cargos muito diferentes, mas no final todos eles contribuíram. Porque eu comecei com essa área de projetos, aí eu fui entender melhor sobre processos, eu fiz um estágio na área de processos, virei gerente de projetos, fiquei um ano como gerente de projetos, e depois eu fui head de growth. Que aí, head de Entendi. growth, para também explicar um pouquinho, é quando a gente foca no crescimento e na alavancagem da empresa de forma muito rápida e muito acelerada. Então, eu achava muito divertido que eu tinha carta branca para ir testando várias coisas. E eu fui abrindo vários projetos dentro da empresa. Tanto é que um dos projetos que eu abri, eles brincam que foi o pote de ouro deles. Que a gente abriu um projeto numa vertente nova da empresa e a gente fez uma nova forma de captação de clientes que ninguém no mercado fazia. E deu super certo esse projeto, tá rodando até hoje aí, funciona bem pra caramba pra captação. E foi quando eu entendi também que eu gostava muito. E nesse meio tempo, enquanto eu estava lá naquela empresa, eu comecei a estudar, comecei a ler muitos livros. Uhum. E eu gosto muito de compartilhar com meus amigos no Instagram, nos stories, e eu comecei a compartilhar sobre os livros, o que eu estava lendo, o que eu estava aprendendo. E aí um amigo meu me deu uma ideia e ele falou assim: Sofia, por que você não começa a vender isso aí? Você já tá Você já fazendo, você gosta já de tá fazer. mostrando, tipo, tá Aham. pronto o conteúdo, é só vender. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, Miquéias, não tem a mínima chance de alguém querer me pagar pra ficar me ouvindo falar, Miquéias. Aí ele, Sofia, olha só, você tem que acreditar que as pessoas querem pagar você. Então o que você vai fazer? Você vai criar um grupo com 10 pessoas e você vai cobrar R$ 10 de cada um só pra fazer isso que você já faz, só pra enviar esse conteúdo que você já criou. Aí eu fiquei, tá, vou fazer. Tipo, falei, É, o vamos não eu já testar, não tenho tenho, nada a o perder. não eu já tenho, eu vou atrás da humilhação. Esse é um dos meus E dilemas. fora aquilo, né? Poxa, já tenho tantos grupos, criar mais um é mole. Vai acabar ninguém. E aí eu lembro que eu divulguei nos meus stories, foi uma Uhum. coisa assim, muito. Meu Deus, não dá pra nem chamar de lançamento. Tipo, um dia eu fui nos stories e falei, amigos, sabe isso aqui que eu tô fazendo? Eu tô postando há uns dias e vocês disseram que estão Aham. gostando? Então, eu vou criar um grupo no WhatsApp onde toda semana eu vou postar sobre um livro que eu li e as aplicações práticas que eu aprendi desse livro. Quem quiser, vai ser um grupo fechado para 10 pessoas, R$ 10. E aí, quando eu postei esse story, eu saí correndo pra mandar mensagem pros meus amigos, do tipo assim, hein, se ninguém entrar, tem como você entrar, por favor, só pra não ficar feio um grupo com, Completar tipo, o duas time. pessoas, por Uhum. favor, tipo, entra de graça, não tô nem falando pra você pagar, mas só pra não ficar 10 pessoas ali. Uhum. E aí, eu lembro que eu anunciei que eu tava vendendo, deram 11 pessoas, eu achei uma loucura, eu falei, meu Deus, estourei demais, mas foi aí que a comunidade surgiu. Porque desde então, isso foi em agosto de 2023,
Desde então, sem falhas, toda semana estou postando uma aula nova para o pessoal lá no grupo. Mudou muita coisa, tipo, de longe, é totalmente diferente do que é hoje. Natural, né? Muito natural, pensando em melhoria contínua, é o meu foco principal. Mas foi assim que surgiu, sabe? Foi uma coisa muito despretensiosa de que, eu tava fazendo, se alguém quiser, entra aí. Não era pra ser uma empresa, não era pra ser, meu Deus, vou largar meu emprego, vou viver disso. Aham. Mas foi escalando num ponto que eu falei, não, tá, ou agora eu olho pra comunidade, ou eu vou ter que abandonar isso, porque os dois não tá dando mais pra conciliar. Que bacana, Sofia. Pessoal, vocês já viram que hoje o bate-papo promete, né? Então segue o PMI nas redes sociais, no LinkedIn e vamos embora então. Bem, você contou pra gente como que você iniciou a comunidade de livros na prática, né? E como que você acredita que essa propagação de conhecimento, as ideias dos livros, eu brinco que digamos assim, os autores buscam aquele suprassumo de tudo que estudaram, Sim, sintetizam em um livro, sim. isso que é o genial. E Aham. é só você pegar. Aí a questão, digamos assim, eu entendo que, tipo assim, nessa sociedade que é tão corrida, eu, por exemplo, eu tenho dificuldade para Sim. ler. É tanto que eu abracei muito a questão dos audiobooks. Aham. Mas bem, e então é um trabalho de facilitação, facilitar Exatamente. esse acesso. Isso, eu brinco e em todos os meus vídeos que eu faço de propaganda, de venda, eu Aham. sempre falo, olha, esse livro aqui, para você que é empreendedor, para você que é empresário, é leitura mais do que obrigatória. Mas se você não tem tempo para ler, eu tenho uma aula completa sobre ele. O que você falou, eu concordo muito. Eu me apaixonei pelos livros e muita gente pergunta, tá, por que livros? Uhum. Eu me apaixonei muito pelos livros exatamente porque as pessoas passam a vida inteira aprendendo, estudando, gerando conhecimento e aí depois elas condensam tudo isso num livro. Então você pega conhecimento de uma vida inteira em algumas páginas. E quando eu comecei a perceber isso, eu falei, gente, e o melhor, as pessoas estão resolvendo os problemas que são problemas que eu tenho hoje. Uhum. Quando eu aceitei ser head de growth da Leroy, eu não sabia nem o que era growth. O Aham. primeiro livro que eu comprei foi Hacking Growth para entender o que era growth, para poder entrar naquele cargo. Então, foi aí que eu descobri a magia dos livros e a ideia é realmente, eu sei o valor que isso tem, eu sei o valor que os livros têm, que eles podem ajudar a gente. Por isso eu falei, cara, não tem como, eu tenho que transformar isso num conhecimento rápido e prático, e agora são aulinhas de 20 minutos, que eu pego a teoria e falo assim, ó, tá vendo que ele te ensinou isso aqui? A gente pega essa teoria aqui e aplica desse jeito no nosso dia a dia. Porque às vezes, por mais que o livro seja muito bom também, às vezes nem sempre ele tem exatamente a prática certinha. Perfeito. Tipo Sprint. Sprint é um ótimo livro, é maravilhoso para rodar PDCA, é maravilhoso para você testar novas ideias, só que ele foca muito em mercados muito digitais, em empresas gigantes, tanto é que Uhum. boa parte do livro, ele é muito voltado a, você pega a sua equipe, você pega seu engenheiro de software, você pega seu Aham. desenvolvedor, e grande parte das empresas não tem isso. Então eu falo assim, gente, calma, ele tá ensinando isso aqui, mas tira Vamos essa parte adaptar. aqui, tira essa parte aqui que não tem nada a ver com a gente. Vamos pegar essa parte aqui que tem a ver com a gente e a gente aplica assim no nosso dia a dia. E essa é a ideia. Entendi, Sofia. Eu vou fazer um comentário em cima disso que você mencionou, que é o seguinte, e é algo que eu acho que a gente só percebe depois de ler vários, ou no meu caso, de ouvir vários livros, né? No início, quando a gente ouve o primeiro, ou lê um primeiro livro com o caráter de tirar um aprendizado, a gente não é que acredita em tudo, mas tudo é novo. Aham. Eu acho que com o passar do tempo que a gente vai 1, 2, 3, 10, 20, 30, eu acho que a gente passa a ter um filtro maior Aham. daquilo que agrega valor, daquilo que a gente entende que se encaixa na nossa realidade e daquilo que talvez não faça sentido, né? Eu acho que esses dois pontos. Mas eu acho que esses dois pontos eu vejo muito acontecendo. Uhum. Teve um dia que eu percebi que eu discordei de um livro. Ocorre. Aí eu tava lendo e falei, gente, eu ganhei senso crítico suficiente pra eu começar a discordar do que o livro tá falando, sabe? Tipo, Uhum. não concordo 100% com o que você disse. E o segundo ponto, depois que a gente começa a ler muito, que é o que eu acho mais maravilhoso, é você começar a conectar as teorias dos livros. Nossa, quando eu comecei a entender como Atravessando o Abismo se conecta com a Vaca Roxa, que se conecta com o Story Brand, eu falei assim, gente, tem um universo de conteúdo magnífico aqui dentro. E aí você ganha um nível muito mais rico também de aplicabilidade. Esse livro que você mencionou, a Vaca Roxa, né? Inclusive eu vi ele por causa de um vídeo seu. Nossa, Já ele é lhe maravilhoso. acompanhava, eu vi ele, aí eu disse, beleza, deixa eu pesquisar um pouquinho, pelo menos um resumo.
que é uma forma também que justamente a gente busca de aplicação. E aí, Sofia, o que eu acho bacana também, hoje em dia que às vezes a gente fala, eu acho que foi um dos motivos quando eu pensei no nome, bem, temos que entrevistar alguém que está fazendo a diferença aqui no nosso estado, alguém que cuida de projetos, mas que também traz uma mensagem bacana, que é a questão de uma pessoa que empreende, é jovem e buscou o conhecimento como pilar de negócio. Como que, digamos assim, hoje você enxerga, digamos assim, já outros ramos? Ou qual que é a sua visão hoje, com base naquilo que já está desenvolvido? E como que você também, conectando a pergunta, tá ficando longa, hein? Né? Mas bem, e como que você também conecta essa questão, melhoria contínua? Você já teve nesse período que você mencionou de se reinventar? Como que você enxerga isso hoje? Legal. Eu não tenho, respondendo a primeira pergunta, eu não tenho tanta visão, tipo, nossa, daqui a 5 anos eu quero ser exatamente desse jeito, exatamente por causa da melhoria contínua. A comunidade, como eu disse lá no início, ela era um grupo no WhatsApp onde eu mandava um PDF. Só que eu sempre fui muito aberta, e tem um livro que tem exatamente esse nome, que é Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução. Eu sempre fui muito aberta a me apaixonar pelo problema, para tentar resolver o problema, e não por o que eu estava oferecendo pelo meu cliente. Então, eu comecei oferecendo um PDF no grupo do WhatsApp, mas eu percebi que as pessoas começavam a gostar mais quando eu mandava um áudio explicando o PDF. Aí eu falei, opa, peraí, se a galera tá gostando mais de áudio, aí eu comecei a mandar áudio em todos os PDFs. E aí os áudios foram ficando de 5, de 10, de 15. Quando começou a 25 minutos de áudio, eu falei, não, gente, já deu. Vou transformar isso aqui numa aula. E quando eu transformei numa aula, foi aí que eu percebi que a galera amou mais ainda. E o meu processo de melhoria contínua que eu enxergo é muito isso. Eu tô muito aberta a ficar ouvindo o meu cliente constantemente e constantemente entender o que ele tá me apontando que eu posso melhorar. Então, algumas coisas que eu percebi, não porque eu defini, porque eu entendi que era melhor. Eu melhorei muito meu produto, a gente saiu de um PDF para ser uma aula de 20, 30 minutos. Eu também mudei muito o meu público. Eu achei que eu ia falar com profissionais de growth. No início, meus primeiros posts, minhas primeiras comunicações são todas para profissionais de growth. E depois eu vi que quem entrou na comunidade, quem se interessou pela comunidade, eram engenheiros. Eram empresários. E aí, quando eu falei, gente, peraí, é empresário que quer isso? Até quando eu entendi quem era o meu público, eu comecei a mudar um pouco os conteúdos que eu trazia. Eu comecei a expandir um pouco mais, que antes eu falava só de growth, marketing e vendas. Aí eu comecei a falar de atendimento, fidelização, comunidade, comecei a falar de produto. Então, a minha melhoria contínua é muito voltada nisso. Eu olho por que meu cliente está precisando e eu vou melhorando com base nos feedbacks que ele vai me dando. E eu tô sempre aberta a não ter um produto fechado. O meu produto é para resolver o problema do cliente, independente do que eu tenha que mudar nele. Perfeito. Você mencionou também que a ideia de Story Brand triplicou suas vendas. Sim. Conta mais pra gente sobre. Conto. Eu sou apaixonada, foi nisso. Assim Uhum. como a vaca roxa, eu propago a palavra da vaca roxa para todos. Eu também propago a palavra do Story Brand para todos. Qual é a questão do Story Brand? Ele ensina você a colocar o seu cliente no centro da sua comunicação. Geralmente todo mundo fala que o cliente é o rei, que o cliente é o centro, mas aí você vê Na teoria, a teoria é tudo lindo. sim. Só que aí você pega um anúncio da pessoa, você pega uma reunião de vendas da pessoa, e é 100% o meu produto, o meu benefício, o que eu faço pra você, o que eu tô pra te entregar, esse tipo de coisa. Quando eu li Story Brand, ele me deu 3 tapas na cara e falou assim: você tá todo errado. Você tá falando de você. Você tem que falar do seu cliente. E parece muito simples, e eu vou te falar qual foi a mudança que eu fiz, que foi nos meus vídeos. Mas eu apanhei muito para conseguir parar de falar sobre o meu produto e começar a falar sobre a mudança que eu faço na vida do meu cliente. Vou usar o próprio Story Brand como exemplo. Antigamente, nos meus vídeos, eu falava assim: Story Brand é um livro que fala sobre colocar o cliente no centro da comunicação. Ele é muito bom porque você precisa colocar o cliente, nem todo mundo coloca. Então eu tenho uma aula sobre Story Brand lá na minha comunidade. Se você quiser ver a aula que eu fiz falando sobre o livro Story Brand, só clicar no link da minha bio. Esse é o antigo. O novo é, gente, para quem é empresário e empreendedor, Story Brand vai te ensinar a colocar o seu cliente no centro da sua comunicação. Você pode estar achando que o cliente é o centro da sua comunicação, mas se você olhar para os seus posts, você vai reparar que você está falando sobre o seu produto, sobre os seus benefícios, não tem nada de transformação da vida do cliente. Então, para quem é empresário e empreendedor, Story Brand é leitura mais do que obrigatória. Só que, se você não tem tempo para ler,
E se você estiver interessado em entender ainda hoje como você transforma a sua comunicação, eu tenho uma aula completa sobre isso lá na minha comunidade. Então, o que eu fiz foi parar de falar da minha aula e começar a falar sobre o que o meu cliente precisa. E, por coincidência, no final, eu tenho uma aula sobre esse livro, menino. Você não acredita nisso? Olha que coincidência. Nossa Senhora. E só de mudar isso, minhas vendas triplicaram. Entendi. Então, essa foi a aplicabilidade do Story Brand, que parece muito simples, mas até você conseguir estruturar sua comunicação para realmente falar só sobre o cliente, eu apanhei muito. Não, eu imagino, eu brinco, né? Quando a gente tenta interpretar, e às vezes também você tem muito a questão de momentos, né? Sim. Dentro de gerenciamento de projetos, a gente vive muito isso. Então, tem momentos que o seu cliente está mais aberto, tem momentos que o seu cliente sabe o que quer e ele já está procurando, e tem momentos que o cliente sequer sabe o que ele de fato deseja. Uhum. Ele tem uma ideia. Eu falo muito pensando ele sabe mais ou menos uma coisa que ele quer. Às vezes a pessoa pensa, digamos assim, eu quero uma casa na praia. Uhum. Eu quero uma casa no campo. Uhum. Mas penso assim, assado. Não, mas ele não tem essa construção. Uhum. Beleza, o que se você tem condição? Eu acho que talvez também um ponto. E agora, tipo assim, o que mais impressiona, né, Sofia, dentro dessa dinâmica? Que o que você está produzindo para o seu público, acaba você conseguindo usar em seu favor. Essa é a brincadeira. Na verdade, a comunidade de livros na prática, eu só falo de livros que em algum momento eu coloquei na prática. Então, eu não comecei a falar de Story Brand, depois eu mudei minha comunicação. Eu li Story Brand, eu mudei minha comunicação e depois eu comecei a falar do livro. Porque isso faz parte da minha aula também. Tem um momento da minha aula que eu sempre faço o na prática, que eu falo assim, gente, ó, esse livro aqui, eu apliquei desse jeito. Story Brand. Story Brand tem umas partes que ele tem que falar sobre fracasso e tudo mais. E aí, quando chega nessa parte da aula, eu falo assim, gente, ó, eu não fiz isso. Não apliquei, não achei interessante. Pra mim não deu, pra mim não foi. Mas se você quiser também tá aqui a teoria, vale a pena você testar. Quem sou eu, tô falando da minha versão. Então, tudo que eu... Em algum momento eu tô divulgando, eu tô falando assim, quer aprender a vender mais, quer aprender a mudar isso, é porque pra mim já funcionou. Porque eu li, eu testei, eu apliquei e de alguma forma funcionou pra mim. Então, por isso que sempre a galera, nossa, que engraçado você aplica. Eu falo, não, é proposital. Entendi. Você mencionou o livro How Brands Grow, que você mencionou que ajudou você a conversões no TikTok, né? Sim. Eu brinco com essa questão das redes sociais, né? Às vezes algumas pessoas veem com maus olhos, a gente estava até comentando isso aqui antes, né? Sim. Mas, gente, rede social, tem gente que vai para vender, tem gente que vai para comprar. Eu acho que é você saber de qual lado você quer se posicionar do balcão. Exatamente. Mas fala desse livro aí pra gente um pouquinho. Vou falar. Eu acho que antes é importante dar um passo para trás e falar um pouquinho sobre o TikTok. Eu tinha muito preconceito com o TikTok. E todo mundo que, quando eu falo que eu faço vídeo pro TikTok, me olha meio torto e fala assim, eu não vou te julgar, porque eu já fui essa pessoa. Eu sempre achei que TikTok era coisa de menino jovem, de geração Z. Pura dancinha. Eu falei, gente, pra que eu vou estar nessa rede social? Tem nada a ver. Quem vai se interessar por livro no TikTok? Puro preconceito, porque eu não tinha nem TikTok instalado pra tirar essa conclusão. E aí, eu comecei, como eu postava pro Instagram, eu comecei a falar, mas mesmo formato, tamo aqui, vamos começar a postar lá. E aí eu comecei a postar no TikTok e com alguns meses, tipo, eu tinha 600 seguidores, tinha ninguém, mas com alguns meses alguém contratou a minha consultoria pelo TikTok. Me conheceu lá 100% no TikTok, me mandou mensagem no TikTok, fiz uma reunião, apresentei proposta, contratou a consultoria. Quando ele contratou a consultoria, eu falei, meu Deus, temos alguma coisa aqui nessa plataforma. Não dá pra falar que é uma plataforma que só tem jovem. Até porque quem me contratou foi uma pessoa que era mais velha que eu. Tipo, era um cara já de mais de 30 anos. Então, pô, não era adolescente, não era uma criança. E aí, eu falei, tá, vou começar a me esforçar. E eu comecei a produzir um vídeo por dia, 2 vídeos por dia. E qual é a questão do How Brands Grow? Onde How Brands Grow entra? Tem uma teoria muito legal no How Brands Grow, que é a disponibilidade mental. O que é isso? Para você comprar de alguém, a primeira coisa que tem que acontecer, assim, disparadamente, é você lembrar da marca. Perfeito. E você lembra da marca quando você ganha disponibilidade mental.
que é isso? É você ganhar espaço na cabeça da pessoa. E isso que o livro How Brains Grow ensina. E uma das coisas que ele fala para você ganhar disponibilidade mental é você aumentar a sua frequência. Aumentar a frequência que você aparece para as pessoas. Isso é até um pouco contra-intuitivo. Quando a gente geralmente fala de Facebook Ads, Google Ads, tem muita agência que, se a frequência tá maior do que 2, 3, eles já cancelam. Mas, cara, eu comecei a fazer 10 vídeos por dia quando eu li How Brands Grow. Porque eu falei, eu vou aparecer 10 vezes por dia para essas pessoas. No mínimo 10 vezes por dia. Até enjoar ou me E sabe quando eu percebi que começou a dar certo? Eu faço uma reunião com todo mundo que entra na comunidade. Todo mundo que entra, eu chamo a pessoa para fazer uma reunião. E são 430 pessoas, são muitas reuniões que eu já fiz até hoje. Uhum. As pessoas vêm e a primeira coisa que elas falam é: eu não conseguia mais te ver no TikTok. Você aparecia tanto pra mim que eu falei, não é possível, eu tenho que entrar pra ver o que essa menina tá falando. Porque ela aparece todo dia, toda hora, toda vez que eu arrasto pra cima é um outro vídeo dessa menina. E foi aí que eu falei, cara, disponibilidade mental. Entendi. Eu entrei tanto na cabeça das pessoas que quando elas cogitaram comprar qualquer coisa parecida com o meu produto, eu era a primeira opção na cabeça delas. Perfeito, perfeito. Tem muito. Algumas pesquisas são baseadas nisso, né? Sim. Qual a primeira marca que vem? Exatamente. Perfeito, perfeito. Bem, e quando a gente está falando hoje sobre melhoria contínua, esse tema agradável também, muito bacana, a questão da ferramenta, Sim. utilizar livros para melhoria contínua. E, Sofia, você vê ou vive isso aplicado também para equipes? Vejo Em muito. conjunto. Eu tinha isso na minha equipe. Uhum, Eu comecei a usar livros para melhoria contínua quando eu estava na Leroy. ok. Na Leroy, eu era head de growth e eu cuidava da parte de vendas. E como eu falei, muito dessa questão de projeto de melhoria contínua, eu peguei lá porque a gente começou a criar vários projetos diferentes para escalar as vendas muito rápido. Na Leroy, o e-commerce cresceu 600% em um ano e o atacado cresceu, tipo, eu tive 20 vezes o investimento, o retorno do investimento lá. E isso foi por causa desses projetos de melhoria contínua. E eu lembro até hoje, era muito legal. A gente tinha uma reunião de equipe toda semana e eu chegava com o livro na mão, falava assim: equipe, amigos, reúnam todos, porque Vamos eu aprendi discutir isso aqui. Não, aula de titia Sofia. Eu ia pro quadro, tinha um quadro na rua, eu ia pro quadro e eu ficava explicando, ó, esse livro, ele ensina exatamente isso, isso, isso. Se a gente aplicar na Leroy, a gente vai fazer desse jeito. Então, a partir de hoje, eu quero a gente fazendo isso, 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 desse jeito aqui, pra gente testar se isso aqui vai funcionar de verdade. Spin Selling, Os Segredos do Lobo, Receita Previsível, vários livros a gente aplicou na equipe. A gente lia A Regra Não Ter Regras da Netflix, que fala sobre cultura de feedback. Vários. E uma coisa que eu admiro muito, eu sou muito grata aos meninos da Leroy, é porque eles me davam essa liberdade. E eu era a doidinha lá da Leroy, porque era exatamente isso. Eu lia, eu chegava e falava, vamos aplicar isso aqui. A gente tem que aplicar isso aqui na empresa porque é muito bom. Então, dá super para aplicar em equipe. E o segredo principal de um livro é você entender qual problema você está tendo hoje, e aí você acha um livro que resolve esse problema. Esse é o principal segredo. Se você souber isso, você vai amar ler os livros. Que geralmente as pessoas, elas... Você desanima se você não tiver uma motivação tipo para assim, fazer aquilo. eu quero ler. Eu vou ler Receita Previsível porque todo mundo diz que é bom. Não é assim que você faz. Você tem que descobrir qual problema você quer resolver na sua vida. Porque quando você estiver lendo, você vai ver um cara que já resolveu esse problema te explicando como é que resolve. E aí é claro que você vai querer ler. E vai querer aquela questão de implementar aquilo que está sendo Na vivido, hora, né? aí você sai, você implementa. Foi isso que funcionou pra mim. Eu não Entendi. comecei lendo os top best-seller. Eu comecei lendo A Vaca Roxa, que ninguém conhecia. O que eu necessitava para aquele momento. Eu falava, gente, eu preciso aprender a me posicionar. Eu não sei nada de posicionamento. Aí eu falava com pessoas que eram referência, eu falava, o que eu leio? Ele falava, isso. Eu falava, então eu vou atrás. Entendi. E me ajudava demais. Pessoal, olha, vocês que estão acompanhando a gente aí nas redes sociais, segue lá também a Sofia, a comunidade Livros na Prática. E olha, eu vou deixar um desafio, a Sofia vai ter que nos dar 10 indicações de livros aí pra gente postar aí junto, hein? Vai estar nas descrições, já tá o desafio feito, hein, Sofia? Super fácil. Moleza, né? 10 é pouco. Só 10? Só 10. Não, me pediram esses dias, falaram, Sofia, escolhe seu livro favorito. Eu falei, para de pedir pra mãe escolher os filhos, pelo amor de Deus. Não consigo. Eu entendo. Bem, Sofia, e para quem tá hoje quer iniciar, qual que seria o passo a passo para avançar, né? Em relação a, digamos assim, bem, tô gostando, achei bacana a ideia de aprender com livros. Legal. Qual que seria o passo a passo e como que eu aplico isso também relacionado a projetos?
Legal, muito bom. Eu acho que para os dois a resposta vai ser um pouco parecida. O primeiro foi o que a gente acabou de falar. Toda vez que você quer criar um hábito de leitura, eu recomendo muito que você procure livros que vão resolver seus problemas, principalmente em projetos. Ah, eu tô com um projeto de marketing, eu tô com um projeto de processos. Cara, para qualquer coisa que você tá com um problema no seu projeto, vai ter um livro que já falou sobre isso. Então, define o que você precisa muito resolver e procura um livro que vai resolver isso. Depois, a gente tem que criar o hábito da leitura. Isso para mim é o mais difícil, é o que eu mais É o vejo a galera. desafiador, né? É o que eu vejo a galera apanhando muito, porque é tipo academia, assim, tipo, eu Sim. começo, eu acordo 1 hora mais cedo e eu vou ler 1 hora por dia, eu leio um capítulo por dia por uma semana, depois eu não aguento mais. E aí eu larguei, eu nunca mais leio na minha vida. Pra gente criar um hábito de leitura, que aí realmente é o que importa, a gente precisa começar muito pequeno. Quando eu comecei a criar meu hábito, o hábito de leitura ele surgiu porque quando eu tava na Rua, eu tava cansada de ficar scrollando Instagram durante o almoço. Perfeito. Acabava a minha hora de almoço, eu tava fazendo aquele 10 pra dar uma descansada, eu não queria voltar a trabalhar agora, mas eu falei, cara, eu não quero ficar mexendo em Instagram, sabe, tá? Tô perdendo minha vida Aquele sentimento, passando tipo, por tempo. que eu tô fazendo isso? Eu só tô passando tempo. Aí eu falei, vou ler. E aí eu comecei lendo 10 minutos por dia, todos os dias. Eu não lia nem 10 páginas, 2 páginas. Não, era 10 minutos. Acabou os 10 minutos. Se eu li 3 páginas, se eu li 300, não me importa. Era 10 Ok. minutos. E aí, depois de muito tempo que eu comecei a fazer isso, leitura virou um hábito. Se eu não parasse pra ler na hora do almoço, eu ficava meio estranha, eu me sentia meio ruim, sabe? Então, quando eu consegui desenvolver esse hábito, foi quando eu comecei a tirar proveito. Essa segunda parte de, tá, escolhe um momento do seu dia e que sejam 2 páginas por dia. Mas comece o hábito de leitura. E que sejam 2 páginas por dia. Não começa com 10, não começa com um capítulo. Faz pequeno mesmo, para você entender, para você mostrar para você mesmo que aquele horário é o seu horário de leitura. Quando você aprender a fazer isso, você aumentar seu ritmo vai ser muito mais fácil. Hoje, por exemplo, eu leio 40 minutos de manhã e 40 minutos no almoço. Mas não foi do dia para a noite, foi esse processo. Perfeito. Você primeiro criou o hábito, a rotina, e após a rotina você vai expandindo ela. Exatamente. Acaba sendo uma melhoria também. Exatamente. Perfeito. E qual livro que você recomendaria, ô, Sofia? Hoje você mencionou que é difícil escolher, mas se tivesse que falar, eu vou pedir livro. pelo menos três. Três. 3, tá bom? 3, Isso. tá. Para quem quer empreender ou quem quer aplicar melhoria contínua, pessoal, as super dicas que você daria. Olha, eu vou roubar um pouquinho e eu já falei sobre Story Brand e How Brands Grow. Então, eu vou fingir que eles não contam, eu vou falar de mais 3 além desse. Show. Mas esses daqui estão super de indicação. Se a gente está falando de projetos, tem um que eu gosto muito, que é Apaixone-se pelo Problema e Não pela Solução. Que ele é do Yuri, que é o fundador do Waze. Esse livro é magnífico e é a cara dos projetos, porque ele ensina exatamente desde o dia que ele teve a ideia do Waze até o dia que ele vendeu para o Google por $1 bilhão. Ele ensina, tipo, passo a passo tudo que ele foi fazendo. Como ele foi, tipo, construindo equipe, aumentando, entendendo o PMF dele. Tudo isso ele vai explicando muito bem no livro. É um livro muito grande, acho que tem umas 400 páginas, mas assim, é uma leitura muito boa. Outro que eu recomendo demais é o Sprint, que foi o que a gente conversou. É um livro que muita gente conhece, mas pouca gente lê. É tipo Spin Selling, todo mundo conhece, mas pouca gente lê. Já ouvi falar. Mas pouca gente para pra ler. Saber o que é. E aí as pessoas acham que elas sabem o que é Sprint, porque elas meio que... eu sei, tipo, eu li um resumo na internet. Não. É a mesma coisa do Spin Selling. Tem muito mais do que as pessoas falam na internet. O sprint, ele é muito bom para você testar e validar uma ideia muito rápido, para você fazer um MVP de verdade, um protótipo de verdade, sabe? Porque eu acho que isso acontece muito das pessoas acharem que estão testando alguma coisa, mas na verdade elas não estão testando, porque o que elas fizeram foi uma versão muito mais simples do que elas queriam fazer, e não um protótipo. Então, sprint é mega recomendação. E Atravessando o Abismo. Atravessando o Abismo aí já vai um pouquinho mais para quem é empresário, empreendedor. Atravessando o Abismo é o meu queridinho demais, porque ele ensina... Sabe aquela questão de que 90% das empresas entram na falência nos primeiros 5 anos? Essas empresas, elas entram na falência porque elas caem no abismo. E atravessando o abismo explica como você não cai na falência, como você atravessa o abismo. E tem muito a ver com você entender quem é seu público e com quem que você está se comunicando. A gente tem que entender que em momentos diferentes, isso tem muito a ver com projetos, a gente vai falar com públicos diferentes e a gente tem que se adaptar a cada público. Atravessando o Abismo explica, tipo, quem vão ser seus primeiros compradores, quem vai comprar depois desses primeiros, dessa primeira bolota aqui, como você tem que se comportar com cada um, que tipo de benefício você tem que entregar para cada um. Ele vai te explicar tudo isso e me ajudou, no caso, a entender muito sobre a minha comunicação.
eu tinha uma comunicação antes do abismo e eu tenho outra comunicação depois do meu abismo também. E isso me ajuda também a captar mais clientes. Perfeito, Sofia, perfeito. Gente, olha, esse foi mais um episódio do nosso PMI ES Talk. O assunto é muito bom. O assunto, obrigado, Sofia, Muito obrigada pela pelo sua convite. participação. Eu acho que vai ter espaço aí para futuras participações também. Gente, nos sigam lá, participem, interajam também com o PMI, vem muita coisa boa por aí. E acompanhem, toda semana estaremos lançando um episódio. Obrigado, Sofia. Até mais, pessoal.